Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, né? Nessa aula vamos estar falando, né, comentando um pouquinho com vocês sobre, sobre o banco de dados mais, falar um pouquinho mais sobre o assunto e começar a introduzir os nossos assuntos aí sobre a importância sobre os assuntos que são importantes a gente estudar, né, na nossa disciplina. Então nós vamos trabalhar um pouquinho hoje falando sobre os conceitos de banco de dados, conceitos de sistemas gerenciadores de banco de dados, quem são os usuários do banco de dados, principalmente esses três tópicos aí, nós vamos estar comentando, eu espero que vocês entendam, tá? Então vamos à aula. Na aula passada nós estudamos um pouquinho sobre algumas coisas, falamos sobre alguns detalhes, né? Um dos detalhes que nós falamos sobre as grandes revoluções da humanidade. Quem não assistiu, depois assista essa videoaula, né? Não está muito comprida, está bem rapidinho ali, só para a gente ver como funciona, né? Por que surgiram esses bancos de dados. A primeira grande revolução foi a agricultura, depois nós falamos no vieram as indústrias, né? Depois agora, mais recente, a informação, né? Informação é tudo na sociedade atual e essa informação ela é super importante, né? Nós vimos a importância dela para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de organização, né? Isso, informação é um bem vital, né? Um bem vital para a humanidade. Por isso que nós precisamos estudar banco de dados, porque essa informação ela tem que ficar armazenada em algum lugar, ela tem que ficar organizada em algum lugar, ela tem que ser recuperada, né? Não adianta eu ter também um repositório, um local onde eu vou armazenar os meus dados e esse repositório ele servir apenas para me deixar lá guardado? É óbvio que não, né? Ele tem que estar bem organizadinho, né? Ele tem que estar num lugar seguro e tem que ser possível recuperar esses dados, né? E tem que manter íntegro também esse conteúdo. Não adianta eu começar a bagunçar os meus dados, né? Então, esse vai ser um dos assuntos também que a gente vai abordar, né? Como que eram feitos antes as organizações e como é feito hoje, né? E por que a nossa disciplina é tão importante. Né? Nós falamos então sobre qualquer coisa que a gente vai trabalhar, né? Páginas pessoais aí, Facebook, Twitter, né? É, todas as redes sociais que a gente tem aí, tudo isso trabalha com banco de dados, né? Todas as nossas informações estão lá, a gente vende a alma para eles, né? Tá tudo lá. Então, isso é necessário ter um local para armazenar esses conteúdos. Se não tiver um local, é óbvio, né? Que você perderá essas informações. E essas informações são muito úteis para quem, né? Para quem quer vender alguma coisa para você, para quem quer te oferecer algum produto, né? E isso é que nós vamos trabalhar, tá? Então hoje na nossa aula, como eu disse, nós vamos estudar um pouquinho sobre, falar um pouquinho mais sobre essas nossas teorias aí de bancos de dados, né? Falar um pouquinho sobre essas nossas questões aí de definições, né? O que é um banco de dados. E para isso, então, nós vamos começar então a fazer uma apresentaçãozinha, né? Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui e aí vocês depois tirem as dúvidas se aparecerem, ok? Então vamos lá. Então, banco de dados, né? O que é um banco de dados? Banco de dados, ele é um local, né, onde nós vamos armazenar os nossos dados. Né? A gente já tem esse nome aí, né, banco de dados, ele exatamente, o próprio nome já diz tudo, né? É um banco, é um local, né? Um local onde eu vou estar armazenando os dados, né? Assim como a gente guarda dinheiro no banco, né? A gente guarda informações também. Então as definições, tentar ser mais rápido aqui, né? Eu enrolo muitas vezes falando. Então, vamos lá. Então, o banco de dados é um conjunto de dados interrelacionados e que guarda informações que representam um domínio específico. O domínio, a gente vai falar mais sobre isso, mas as palavras mais importantes nessa definição é interrelacionados e domínio, tá? Interrelacionados por quê? Porque eles têm que estar ligados um ao outro, né? Já já nós vamos entender, né, durante o decorrer da disciplina, nós vamos entender por que esses dados têm que estar relacionados, porque não interessa, né, para mim eu ter dados isolados, eles têm que ter uma comunicação entre eles. E um domínio específico é um assunto específico, né? O que é importante para aquele assunto, armazenar sobre aquele assunto, né? Não interessa eu armazenar, por exemplo, tipo sanguíneo se eu estiver fazendo uma aplicação de rede social, né? Para que eu quero saber o tipo sanguíneo do cara para ele que ele possa enviar mensagens e receber mensagens, né?
Então, isso então, por isso que é importante entender o domínio para que a gente possa armazenar dados que são importantes para aquele domínio, ok? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, o que a gente precisa compreender na área de banco de dados? A gente, vocês vão trabalhar na área de manutenção, de suporte, né? Mas é importante vocês conhecerem como que funciona, como se dá a criação de um banco de dados, né? Uma parte de gerenciamento também ela é importante que você defina bem esses dados, para que esses dados sejam mais fáceis de você recuperar depois. Então, o que a gente precisa entender? Precisa entender sobre os modelos, sobre quais ferramentas que a gente utiliza, né, para isso, quais ferramentas existem disponíveis, como modelar, né, como que nós vamos criar o nosso modelo, como que esse banco de dados vai surgir, né? Como implementar essa base de dados, é óbvio que é importante, né? Como criar efetivamente essa base de dados. Não adianta criar um modelo e não criar a base de dados, né? Tem que criar, tem que inserir dados nessa base de dados, né? Implementar ela. E como recuperar esses dados também é importante e também como manter, né? Como fazer manutenção desses dados, fazer backup, né? Gerenciar usuários, gerenciar permissões de usuários, ou seja, permitir que usuários possam fazer só algumas coisas dentro do banco e outras não, né? Então, antes nós vamos revisar esses conceitos, nós vamos dar uma olhada nesses conceitos, principalmente a questão dos modelos aí hoje, né? Vamos começar a ver, mas bem rapidinho, né? Para a gente não cansar muito, mas nós vamos ver esses conceitos de modelo, depois nós vamos começar a implementar, né? Ver a questão de como modelar, como implementar, como recuperar, né? E como manter esses dados, ok? Então, primeira coisa, né? Para falar da questão dos dados interrelacionados, a gente tem que entender o que são dados e o que são informações, né? Então, se eu falar quantidade de carteiras, cor da parede, tipo do piso, dimensões da sala, né? Se a gente estivesse lá na nossa sala de aula, né? O que seria importante? Para qual tipo de aplicação que isso é importante, né? Para um escritório de arquitetura, para a diretoria de ensino da instituição, então isso aí é que eu estava falando agora. Quais informações são importantes armazenar a respeito daquele domínio? O que é o domínio? É o assunto, né? É o assunto da coisa. Então, se eu quero fazer uma aplicação para definir ali quantidade de carteiras, cor da parede, tipo do piso, será que isso é importante para a diretoria de ensino? Pode ser que seja em algum momento, mas não sempre, né? Então, se for uma aplicação só para controlar o desempenho dos alunos, por exemplo, essas informações aí estão fora de contexto, né? Agora, se para um escritório de arquitetura, né, vou fazer uma reforma na sala de aula, aí seria interessante ter esses dados, né? Quantidade de carteiras que cabe ali, né? Cor da parede, né? Ou dimensão da sala, né? O tipo do piso que vai ser utilizado ou que é utilizado, que será trocado, né? Dependendo da situação. Então, isso são informações que são importantes para o escritório de arquitetura, mais do que para a diretoria de ensino, né? Então, é isso que nós temos que ver sempre, ok? Se é importante para aquele domínio. Então, por convenção, né? Por costume, né, digamos assim, na área de banco de dados, o termo dado e informação sempre ficam muito misturados, né? Ou seja, eles sempre estão tratados como sinônimos, né? Então, por que eles são tratados como sinônimos? Eles são tratados como sinônimos porque, na verdade, a gente deve procurar armazenar só o que é útil para uma determinada aplicação, né? Que não for útil, a gente não pode, a gente não deve armazenar. Então, se o dado não é útil, ele não é informação, né? Então é isso que é importante a gente entender. Então se ele é importante, então ele é informação. E informação e dado, então na área de banco de dados são tratados como sinônimos. E o que é base de dados, né? A gente fala sobre banco de dados e base de dados. Base de dados é o local, né? O espaço, onde a gente vai armazenar essas informações de onde estão de onde a gente vai recuperar esses dados. A base de dados ela faz parte do sistema de banco de dados. Na verdade, é a parte principal do sistema de banco de dados. Um banco de dados pode ser dividido em várias bases de dados, certo? Então, é esse que é o conceito. A base de dados ela permite que os dados vão ficar centralizados em um local, né? E vão se relacionar de forma coerente. A gente sempre fala nessa relação aí, porque ela é super importante,
Porque os bancos de dados mais utilizados hoje em dia são os bancos de dados relacionais, tá? Os bancos de dados relacionais. Depois a gente pode fazer uma pesquisinha sobre isso, né? O que são bases de bancos de dados relacionais? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, sistemas de bancos de dados, né? O sistema de bancos de dados, a partir do conceito de banco de dados, surgiu o chamado sistema de banco de dados. O sistema de banco de dados é uma ferramenta que surgiu, né, para armazenar informações. Então, as principais características dele é armazenar, gosta de guardar os dados, né, relacionar os dados que estão armazenados. Existe de uma certa forma, uma ligação entre esses dados e como recuperar esses dados rapidamente. Então, essas três principais características de um sistema de banco de dados, que surgiu do conceito de banco de dados, certo? Então, o sistema de banco de dados surgiu a partir do conceito de banco de dados. Depois nós vamos falar como que as organizações começaram a utilizar banco de dados, vocês vão entender melhor sobre isso aqui. Porque, na verdade, não começou com banco de dados, começou com arquivos, depois passou para banco de dados, o sistema de banco de dados, né? E hoje em dia a gente tem o sistema gerenciador de banco de dados. A gente vai falar sobre ele já já. Então, o sistema de banco de dados como a gente já disse, essas três características básicas, né? Vai armazenar o dado, vai centralizar esses dados em algum lugar, né? Eles vão ficar armazenados ali. Geralmente hoje em dia é na nuvem, é remoto, em algum lugar remoto vai ficar guardado esses dados, tá? Relacionar, vão permitir, né, relacionar, ligar um dado ao outro de forma coerente. E como recuperar? Através de consultas, né? Eu vou consultar o banco de dados utilizando a linguagem SQL, né, que nós vamos estudar um pouquinho sobre ela, tá? Na verdade, de banco de dados a gente tem que estudar sobre essa linguagem, porque é através dela que nós vamos poder consultar o banco de dados, inserir dados no banco de dados, né? Modificar a estrutura do banco de dados, então através dessa linguagem que nós vamos estar utilizando. Mas isso é mais para frente um pouquinho, tá? Então, a partir do sistema de banco de dados surgiu o sistema de gerenciador de banco de dados, que são os SGBDs, né? SGBDs. Pessoal, para não ficar muito comprido os nossos vídeos, eu vou dar uma paradinha e depois, na próxima videoaula, nós vamos falar então sobre os sistemas gerenciadores de banco de dados, ok? Então, até a próxima videoaula.